Tudo bem, Aieta? Feliz Dia da Trabalhadora, do Trabalhador. Hoje é 1º de maio, é um dia especial para todos nós que trabalhamos. E quero começar dando os parabéns para nós, trabalhadoras e trabalhadores, nesse dia. Nós que suamos todos os dias nossas camisas para trazer o alimento para casa, nós merecemos esses parabéns. Hoje tem muita gente trabalhando, que feriado para alguns serviços não é feriado. Como eu trabalho na área da saúde, eu sei disso, eu sou plantonista. Hoje eu estou de folga do meu plantão, mas amanhã eu estou trabalhando. E tem um monte de gente trabalhando nos SPAs, né, no transporte, em aplicativos, em fábricas, em várias outras funções. Então, tem trabalhadores aí porque o mundo não para, o mundo está em constante movimento. E nós merecemos um parabéns especial nesse dia. Você sabe que eu gosto muito de representar a minha região amazônica e hoje eu estou com esse cocar lindíssimo aqui aos nossos indígenas. Eu me considero indígena, sou daqui de Manaus, do Amazonas, me considero indígena, e a aos indígenas também, porque eles são trabalhadores das suas terras, do seu cultivo, eles também têm os seus trabalhos. Então, para todos nós, um feliz dia da trabalhadora, do trabalhador. Começando com o versículo do dia, hoje eu trouxe o versículo, o capítulo 4, versículo 8 até o 9, que fala: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que eu devo ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observai em mim. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que devo ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouviste e observastes em mim. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então, olha essa leitura. Ela vem falar tudo que é bom, praticai, e os seus pensamentos. O tema que eu trago hoje, que eu trouxe hoje para falar, e que a leitura ela fala muito bem, é sobre o pensamento positivo. O poder do pensamento positivo. Porque eu resolvi falar um pouco sobre ele. Eu estou fazendo uma série de vídeos no qual estou falando do percurso que eu percorri em 2020 e as publicações que eu fiz em cards e o que eu falei um pouco, como eu estava fazendo para que eu superasse o endividamento.
Então, nessa publicação eu fiz sobre o poder do pensamento positivo, porque eu fiquei com o meu pensamento também positivo, que eu sei que no final ia dar tudo certo. E essa publicação eu fiz ela no dia 2/11 de 2020, no qual eu falei a seguinte frase: a situação só muda quando você realmente deseja e faz o ato de acontecer. Eu falei essa seguinte frase nesse dia. E no dia 13/11 de 2020, eu falei: o poder do pensamento positivo é fazer as coisas até darem certo. Certeza impressionante. Quando se tem uma mente pessimista por causa da vida que você leva, você acaba padecendo por mais tempo ao invés de evoluir. Depois de muitos pensamentos negativos, você percebe que não muda muita coisa, mas quando você põe em sua mente, começa a fazer, a agir, então tudo vai dando certo a sua vida. Isso foi em 13/11 de 2020 que eu publiquei, tá lá no meu canal essa frase. E eu também tinha, logo no início, muitos pensamentos negativos. Mas quando eu comecei em 2/12 de 2019, é uma data que eu falo em todas, porque é uma data muito importante para mim, que foi a data da minha mudança, que eu passo e repito em todos os vídeos. Eu estava com um pensamento positivo, mas quando eu me ajoelhei e implorei a Deus para mudar a minha realidade e a minha vida, eu mudei a minha realidade e eu falei, comecei a pensar, vai dar certo, vai dar certo. Comecei a mudar todos os meus pensamentos, todas as negativas que eu tinha em relação à minha vida que estava, e comecei a pensar. E no pensamento positivo que eu tinha, já comecei a agir diferente. Já comecei a agir diferente e fui trabalhando nesse pensamento ao longo do ano e em cada coisa que eu fazia. Então, nesse dia, né, eu comecei a pensar nas coisas, nas crenças que eu tinha, que faziam com que eu tivesse pensamentos negativos, que é falado muito, que são as chamadas crenças limitantes. E eu tinha muita crença limitante que me limitava e limitava o meu pensamento. Elas me limitavam e limitavam o meu pensamento. Então, eu comecei a perceber ao longo do tempo eu sempre gostei muito de que todos os especialistas falam que você tem que tirar um tempo para a educação, e é verdade, porque a educação ela muda você e muda toda a sua vida. Eu só mudei a minha realidade a partir do momento que eu comecei a estudar sobre educação financeira. E aí eu comecei a mudar toda essa minha trajetória e até o meu pensamento, porque até então era limitante. As crenças que eram passadas para mim você nasceu pobre, você é de família pobre, não é fácil para você, você não vai conseguir, não é assim que funciona. Era esses os tipos de pensamentos que as pessoas falavam para mim. E sabe uma coisa, eu não tinha muito estudo, mas uma coisa que eu falava, quando as pessoas falavam para mim, eu não tinha muitos pensamentos positivos, mas um pensamento era muito forte na minha vida, e era o pensamento: não vai ser assim, não acredito, não é verdade. Era não. Não acredito no que essa pessoa fala,
não vai ser assim na minha vida. Eu rejeito isso. Eu sei que eu vou conseguir mudar. Não, eu falava assim, não sei como, mas eu sei que eu vou mudar a minha realidade. E eu mudei a minha realidade. Quando eu mudei a minha realidade, 2/12/2019 que eu decidi, e eu comecei a trabalhar os meus pensamentos, comecei a estudar mais na internet, no curso que eu comprei, comecei a comprar livros para trabalhar minha mente, para rejeitar o que as pessoas falavam. Daí eu comecei a perceber, eu disse, eu já tenho esse pensamento, esse pensamento não é correto, não concordo com esse pensamento desse profissional, dessa pessoa que está falando. Então eu comecei, aí foram nos muitos cursos que eu participei, falavam sobre as crenças limitantes. Então eu fui, então realmente eu tenho essa crença limitante, está me limitando. Aí eu quebrar o tabu e sair e mudar essa minha realidade, porque eu quero mudar. Eu estou cansada dessa vida que eu vivo e eu quero mudar a minha realidade. Eu quero mudar totalmente, né? E aí no poder do pensamento positivo, eu comecei a descobrir as crenças limitantes que me limitavam. E essas crenças limitantes que me limitavam e faziam ter um pensamento positivo, eu fiz a publicação, vou mostrar aqui para vocês aqui. Tá, eu, meu esposo, e aqui eu fui colocando os pensamentos que eu tinha na época. E eu coloquei assim, o poder do pensamento positivo, o que a gente tem que ter, o que eu tive para me ajudar a superar e a mudar minha realidade financeira, e a partir daquele momento eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, não comprar mais desaceleradamente, não comprar mais, lembra da cultura do minimalismo, né? Que fala pra gente comprar só o que você precisa. Eu já tinha isso, só reforcei. E eu comecei a falar aqui sobre as crenças limitantes. E eu, nesse dia 13/11/2020, eu comecei a falar, eu publiquei, né? O universo entende que você quer mudar e te impulsiona para isso. Foi isso que aconteceu comigo. Eu acredito em Deus e sei que Ele faz sempre as coisas acontecerem. Então, como eu sempre tive muita fé em Deus, Ele sempre fez as coisas acontecerem na minha vida. E agradeço por hoje isso ter acontecido de forma certa. Agradeço muito. Acredite na força de dentro e de fora. Acredite na força que vem de você. E na força também que vem de fora. Na força positiva, não na força negativa. Na força negativa, faça como eu sempre fiz. Eu sempre rejeitei. Acredite no seu pensamento positivo e faça acontecer. E ter o pensamento positivo, eu vou ter, vai acontecer agora. Não é assim. Você tem um pensamento positivo, você pensou em algo que você deve fazer, você vai lá e faz. E acontece. E aí, essas crenças positivas que eu tive, eu me ressignifiquei. Você tem que se ressignificar. Na igreja falamos de desconstruir para reconstruir conceitos novos. Foi quando a igreja católica começou a falar de reconstruir conceitos errados que se tinha e reconstruir conceitos novos, porque Jesus fez isso. Quando ele veio no Novo Testamento, o pessoal falava, mas no Antigo Testamento está desse jeito. E Deus falava, eu não vim mudar o que estava no Antigo, mas só que você tem que entender o que Deus estava falando lá no Antigo Testamento. E você não vai deixar de ajudar o irmão por causa dessa regra aqui que não se aplica. Ajudar, o amor é maior do que você se negar. E se você negar, você está pecando a ajudar. Jesus Cristo, ele foi o maior reconstrutor, né, de conceitos novos. E aí você tem que ter esse pensamento, eu vou reconstruir a minha vida
como que eu vou fazer, e vai reconstruindo. E vai reconstruindo esses conceitos preconceituosos que são colocados na sua vida, preconceitos que são colocados, conceitos, né, crenças limitantes que são colocados, que te limitavam, não vou fazer isso porque é pecado, porque não vai dar certo, porque isso. E você vai observar que alguns desses conceitos não se procede. Eram colocados mesmo para te prender, para te escravizar, para te não fazer. E você vai observando, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui não procede. Isso aqui me limitava mesmo. E você tem que acabar com esses conceitos. Crenças hereditárias que as pessoas escutam dos pais e observam em seu sistema familiar. Há muitas crenças que são passadas que foram formas de nos educar e a gente agradece muito. Mas existem formas que não são muito boas de ser. Então a gente tem que rever e ver como se melhor aplicar na educação de hoje, na nossa vida. Crenças sociais impostas pela mídia ou pela sociedade, a gente vê muito aí. Que você tem que fazer isso porque está na moda, você tem que fazer isso, e aí, por quê? Porque eles te escravizam a fazer algo que vocês não querem. Crenças sociais impostas pela mídia, né? A maioria das crenças estão relacionadas a dinheiro, pessoas, oportunidades, aprendizados, capacidades, identidades, situações, tempo, vida, passado, presente, futuro. Muitas dessas crenças limitantes, elas acabam fazendo você virar um escravo da sociedade. Então você tem que começar a observar, não, isso não se procede, não, isso procede, mas como é que eu posso melhor aplicar na minha vida? Essas crenças, elas são muito fortes, nos limitam e nos impedem de ir mais além do que a gente pode ir. Para eliminar as crenças limitantes da sua vida, evite ou pare em definitivo de falar. E aí, algumas, isso eu apliquei na minha vida, o que era para mim crenças limitantes. Então, e se isso servir para você, pegue e aplique. Então, o que eu coloquei? Que me limitavam. E eu tirei definitivamente da minha vida. Não sei tudo o que preciso, não tenho tempo, não consigo fazer tal coisa, é impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama, vou ser pobre para sempre, nunca vou conseguir dinheiro para nada, não tenho dinheiro para nada, não sou boa o suficiente, é impossível me organizar, a culpa não é minha, que as coisas só deem errada, não é possível viver do que se ama fazer, não levo jeito para fazer isso. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Não consigo fazer isso, eu não mereço isso, eu não mereço coisas boas. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Nunca vou começar a alcançar meus objetivos. Não consigo resolver esse problema. Tenho sempre pensamentos e ações. Tenha sempre pensamentos e ações positivas. Isso foi um pouco do que eu pensava naquela época. Dessas crenças, tu viu? Tantas coisas que me limitavam. Isso era o que me limitava. E eu pergunto, o que te limitam? Tem alguma coisa do que eu falei, desses pensamentos negativos, dessas crenças limitantes que estão aqui, que te limitam? Ou os seus são outros diferentes que te limitam, que fazem com que você
se limite, não faça acontecer, não faça essa mudança, não faz você praticar, que você tem que praticar, você tem que tirar esses pensamentos negativos, colocar outros pensamentos, dizer não para todos eles e dizer sim. Por exemplo, aqui que eu coloquei meus sonhos são impossíveis de ser alcançados. Os meus sonhos, eu fui prestar atenção, foram quase todos alcançados. Existem alguns que não foram, mas eu já até esqueci quais foram porque não eram para ser. Mas daqueles que mais eu queria, eu alcancei. Aí você me pergunta, qual foram esses sonhos? Ter um marido, ter um casal de filhos, ter uma casa, ter carro, viajar, ter uma família, ter um trabalho, ter uma vida boa. E tudo isso eu tenho. Eu viajei, eu já comprei carro, já vendi, já passei, já comprei, já vendi, já passei. Hoje a gente já está de novo com um carro. Tenho essa casa, tenho um marido, tenho filhos maravilhosos, marido maravilhoso. Viajamos já, viajamos de lua de mel. Hoje só tem duas coisas que faltam ser realizadas. Uma é só eu me matricular, que é aprender a tocar piano. E a outra é ir para Disney. Mas falta só eu me reorganizar junto com a minha família para a gente ir, que foi um dos objetivos que mais eu coloquei para que a gente fosse realizar nossos sonhos. Então, assim, eu fui percebendo que os meus sonhos foram realizados. Que tudo aquilo que eu rejeitei, todas as crenças limitantes que me limitavam, a partir daquele momento, elas pararam de me limitar e eu acabei realizando ainda mais sonhos, realizando ainda mais coisas, trabalhar do que eu amo. Eu estou trabalhando numa área que eu gosto de fazer. É o que realmente eu queria fazer, tinha pensado em fazer. Para falar a verdade, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Hoje, eu já tenho uma noção do que realmente eu queria fazer. Muitas pessoas falam assim para mim, a primeira coisa que as pessoas falam quando conversam comigo falam assim, você é professora. Eu disse, eu tenho cara de professora. Eu disse, não, eu não sou professora. Eu pensei em ser, quando eu ia fazer a faculdade, só que eu vi a realidade que os professores se dão. Eu disse, não, eu não vou para a educação, porque eu acho que eu não me dou na educação. E eu acho que eu, com o tempo, nas formações que eu faço na igreja, eu prestei atenção que eu seria, sim, uma boa educadora. Seria uma boa professora. Mas não fui para a área da educação. Fui para a área da administração, porque foi onde eu me encontrei. Eu acredito que eu sou uma boa administradora. Eu gosto muito de direcionar. Eu não sei fazer algumas coisas, mas eu vejo, a pessoa sabe, eu vou lá, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. E isso que é o trabalho de uma administradora, como eu sou. E eu me identifiquei com isso. Não estou trabalhando como administradora, mas eu trabalho na área administrativa. E eu mexo com papéis. E eu gosto da área burocrática, de mexer com papéis. É com que eu me identifico. Não gosto de trabalhar com público. Não sou uma pessoa paciente para trabalhar com público. Trabalhar com público é muito difícil. Já trabalhei e não deu certo. Então, até a minha filha, que é mais calma, ela falando ontem, trabalhar com público, mãe, não é fácil. Olha que ela trabalha ela também trabalha na área da saúde, numa casinha pequena. Agora, ela pega um posto de saúde que é bomba, bomba de gente. O meu marido trabalha com público, ele sabe, não é fácil. As pessoas tiram a sua paciência, por mais boa que você for, você vai perder uma hora a paciência, porque existem pessoas de todos os tipos. E vai tirar você a paciência. Então, eu
eu comecei a prestar atenção que hoje tudo que está acontecendo na minha vida foi a partir do momento que eu comecei a estudar sobre os assuntos, que foi educação financeira. A educação na educação financeira fez eu mudar toda a minha realidade, porque mudou toda a minha realidade financeira e toda a minha vida financeira e toda a minha vida no geral. Fala assim, dinheiro não traz felicidade, mas você sem dinheiro você não é feliz. A questão é que você precisa ter o suficiente para que você consiga pagar suas contas, para que você consiga fazer coisas pequenas mesmo que você queira ir para o interior, ou simplesmente só assistir um filme ou comer alguma coisa, mas que você tenha ali um dinheirinho tranquilo no seu bolso para você fazer e realizar essas pequenas coisas que são suficientes para você. Você não precisa sonhar com uma ilha. Para que você quer uma ilha? Tem gente que quer. É o sonho da pessoa. Eu não tenho esse interesse. Eu penso nos custos de uma ilha. Então, com os custos de uma ilha, eu vou ter que trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro para sustentar essa ilha. Porque tu vai ter que colocar um monte de gente lá para trabalhar para ti. Tu vai pagar um montão de gente para trabalhar para ti. Tu ainda vai declarar no imposto de renda, pagar pro leão lá a tua ilha. Porque se tu não pagar, tu vai sonegar e tu vai ser preso por sonegação de imposto. Então, eu fico pensando em tudo isso. Eu disse, para que eu preciso trabalhar tanto para pagar uma ilha? Eu acho que, para mim, eu não vejo isso. O que eu quero, eu tenho. O que eu queria, eu tenho. E eu tenho uma vida boa. Eu trabalho. E tudo para mim é o suficiente. O que eu quero. Fala assim, mas tu não queria ganhar mais um pouco? Queria. Queria porque eu quero um pouco mais para fazer outras coisas, até mesmo para ajudar mais pessoas. Eu gosto da parte social e eu gosto de ajudar não dando dinheiro para as pessoas, mas dando oportunidades de formas que as pessoas possam dali produzir sua própria renda. Dali possam também ajudando as pessoas que já produzem uma renda comprando algo que eu preciso daquela pessoa que vende, porque a gente sabe que artesanato é um pouco mais caro. Aí fala assim, não é caro, gente que não tem dinheiro. É verdade, a gente que não tem dinheiro e a gente acha caro. Porque o trabalho daquela pessoa não é caro. É o trabalho dela, é o tempo dela, é o material que ela gastou, e ela precisa sobreviver daquilo. E a gente não valoriza, que é isso aqui, ó. Meu cocalho tá até... Eu tenho até que colocar umas penas aqui, que tá caindo a pena do que eu usei. Mas isso aqui, ó, um cocá, todo mundo acha caro. Esse aqui, se eu não me engano, na época eu comprei, não sei se foi 45 ou foi 55. Já faz anos que eu tenho ele. E eu achei caro. Mas olha só o detalhe, que isso aqui é trabalhado manualmente, grudado manualmente. Eu vou até grudar aqui que a pena caiu. Manualmente, olha o trabalho, o tempo. Aí fala assim, a gente não tá falando sobre a preservação da natureza? Isso daqui cai, as penas caem. Isso aqui tem as penas que caem, tem pássaros mortos. Então, ninguém mata para tirar. Isso aqui são reaproveitados da natureza, tá? Isso aqui tudo é reaproveitado da natureza. Então, a gente não tá matando nenhum pássaro para estar tirando, para estar fazendo isso. Isso são que cai na natureza e a gente vai reaproveitando. E também dos pássaros mortos, né? Então, é todo um reaproveitamento que tem da natureza. E a gente não valoriza, e a gente precisa valorizar as pessoas. Nesse Dia do Trabalhador, olha que maravilha, que lindo. As pessoas quando viram usar, nossa, que lindo, onde tu comprou? Eu digo, lá no Mercado Adolfo Lisboa, lá no centro de Manaus, lá o pessoal vende direto artesanatos. E a gente precisa valorizar. A gente acha caro, mas não é caro. A gente precisa valorizar o pessoal da nossa região. E tudo isso, como é que eu vou conseguir valorizar? Você aprende a trabalhar a sua educação financeira, você aprende
a se educar financeiramente. Educando financeiramente, você vai conseguir se ajudar e ajudar outras pessoas, comprando coisas que você pode ficar usando diariamente, aonde você for, para determinada situação que você vai usar, e você vai lá e coloca para você usar. E vai ser maravilhoso, porque você está se ajudando e ajudando o outro. Você está construindo um bem material coletivo, uma coletividade social, que a gente precisa criar essa cultura da coletividade. Você trabalhando, você tem o seu dinheiro que você ganha, você trabalhando, como que você vai gastar seu dinheiro, com as prioridades que você tem. Você tem que fazer aquilo que você gosta também, mas tudo tem que estar anotado, tudo tem que estar organizado, estruturado para que você não saia. E o valor do pensamento positivo traz tudo isso para você. Tira as crenças limitantes, onde você vai deixar essas crenças limitantes que você tem. Eu falei das minhas, você vê quais são as suas crenças limitantes. E a palavra de Deus vem falar nisso. O que ela vem falar? Quero encerrar falando o que a palavra de Deus vem falar com a gente sobre o que a gente deve fazer nesse dia do trabalhador e da trabalhadora. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim. Isto praticai, e Deus da paz estará convosco. Eis o que devo ocupar vossos pensamentos. Eis o que devo ocupar vossos pensamentos. Ocupe vossos pensamentos com pensamentos positivos. E repasse isso para toda a sua vida.